Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão aqui do encontro EDT de montagem, primeiro encontro EDT de montagem. Queria agradecer a presença de todos que temos aí nessa tarde de domingo. O tema dessa mesa é a sessão Netframe, a expectativa e realidade do material bruto. E vamos falar, enfim, que o material bruto a relação do material bruto com montadores é uma coisa meio complicada, né? A gente começa com um decifra-me, eu te devoro, ali, que você vai chegando no meio assustado, uma coisa um pouco intimidadora, aos poucos você vai adquirindo uma certa cumplicidade, uma certa intimidade com o material. É uma coisa que mudou bastante de uns tempos para cá, com a chegada do digital, o aumento exponencial da quantidade de material que chega na ilha, o que, enfim, causa uma série de questões, né, que tem seu lado bom, traz seus problemas, e a gente vai discutir questões em torno disso, né, com o Roberto Berliner, que é diretor, cineasta, a Silvia Ramos, produtora de finalização, o Lucas Gonzaga, montador, e a Marília, também montadora. Sem maiores delongas, passar aqui a palavra para o Roberto. Boa tarde. Um prazer estar aqui. Foi aqui no MAN, nos anos 70, que eu fiz meus primeiros cursos de cinema, então é muito legal essa iniciativa, muito legal ver o Cineclube lotado de novo, essas cadeiras nesse mesmo lugar. Enfim, eu queria só começar falando que só o bruto salva. Eu acho que o material bruto é o nosso universo, né? Então, se a gente filma mal ou bem, é outro problema. É uma coisa que a gente discute na ilha como montador, mas o nosso universo está ali. Então, eu gosto muito de filmar. Eu faço cinema porque eu gosto de filmar, eu gosto da câmera, eu gosto das imagens em si. Quando eu comecei a filmar com o Super 8, e depois com o VHS e o Matic, enfim, depois passei para a película e depois agora com o digital. Eu tinha muito problema desde o início dos meus filmes. O meu primeiro documentário que eu fiz em Matic foi em 88. Eu fui para Angola e a gente ficou 2 meses em Angola e eu filmei 20 horas. Eu tinha uma quantidade, as fitas eram caras. As fitas do Matic eram um problema para a gente na época. A gente saiu daqui com uma quantidade de fitas virgens e outra quantidade, era metade das fitas virgens e outra metade de fitas recicladas. Então, eu cheguei lá em Angola, e Angola era um planeta completamente diferente, um lugar que a gente considerava ultra atrasado. Então a gente chegou lá, a gente teve problema no nosso equipamento Matic, e a gente foi na TPA, a Televisão Popular de Angola, e eles não tinham mais o Matic. O Matic já estava na era do beta. Então a gente não tinha mais condição de ter fita. Então tivemos que passar 2 meses lá economizando fita. Quando a gente chegou aqui no Rio, quando a gente foi começar a editar, antes disso até eu me lembro que eu falei muito sobre essa viagem, porque foi uma viagem incrível. E eu comecei a perceber que a maior parte das histórias que eu contava não estavam no documentário. E isso me deixou muito aflito. Isso é uma coisa que eu acho que mudou a minha maneira de filmar depois. Eu gosto de ficar com a câmera perto de mim sempre. Então eu filmo a beça. Os montadores, alguns que estão aqui me conhecem e passam por esse problema. Eu acho fundamental a gente ampliar o nosso universo dentro da ilha, especialmente no documentário. Voltando a esse documentário lá em Angola, nessa época em que a gente tinha que fazer as coisas dessa maneira, eu acho que a gente se planejava muito mais, e no momento que a gente ia filmar, a gente sabia muito mais o que a gente estava querendo, especificamente do material filmado, do que
do que a gente passou a fazer mais adiante. A mesma coisa acontecia na ilha. Como o processo era linear, que a gente tinha muito problema com geração, que cada vez que a gente editava o material, se a gente quisesse reeditar esse material numa ilha Matic, por exemplo, a gente teria que gerar mais uma vez, e cada vez que a gente gerava esse material, não sei se todo mundo aqui entende disso, entende o que é isso, mas a gente perdia a qualidade. E isso era terrível, porque a gente já filmava em uma Matic, a qualidade já não era lá essas coisas, e se a gente tivesse que gerar na montagem, na edição, outras gerações, enfim, copiar, a gente ia perdendo a qualidade, chegava no final, ficava uma tragédia. Então a gente, tanto na hora de filmar quanto na hora de montar, a gente se planejava mais. Por exemplo, eu chegava na ilha com todo o material, essas 20 horas, por exemplo, da Angola, eu transcrevi elas inteiras e eu tinha uma descrição que na época eu mesmo fazia, muito precisa do material. E eu recortava tudo isso, eu escrevia, eu usava esse método até recentemente. Recortava, colocava tudo no chão e eu recortava esse material todo e colava em papéis, e depois ia recolando e tal, ia gerando outras matrizes ali na cola mesmo, no papel. E quando eu chegava na ilha, eu sabia, era muito próximo do que eu ia fazer. Eu pegava esse material, eu sabia exatamente onde estava cada um dos planos que eu iria usar e editava em função disso. Claro que as coisas são dinâmicas, eu ia mexendo, mas eu editava, eu filmava menos e, por incrível que pareça, eu levava menos tempo montando, embora eu sempre tenha montado muito tempo, tenha gastado muito tempo na montagem. Naquela época, as pessoas já falavam isso de mim, era mais rápido do que hoje em dia, porque era mais planejado. Mas, enfim, quando eu passei a filmar mais, quando eu vou fazendo documentário, eu amo a surpresa, eu gosto do documentário porque eu amo o inesperado. E quando a gente se prepara muito para filmar, o inesperado não acontece, a gente filma menos e tem menos chance de lidar com o inesperado. E quando eu tive chance de filmar mais, eu sempre investi dinheiro no suporte, seja lá qual fosse, na película ou no digital, na possibilidade de filmar muito, mesmo que depois, na ilha de edição, a gente tivesse que sofrer muito com isso tudo. Enfim, é isso. Só para começar, só o bruto salvo. Obrigado. Oi, boa tarde. Queria agradecer aos organizadores da Semana IBT. É uma alegria o convite, é uma alegria ver o trabalho dos amigos. Eu estive muito perto da Belvido, do Fernando um pouco, vi o Rodolfo muito empenhado. É muito bonito vocês terem feito um evento público que discuta a questão técnica, que discuta a questão artística, num tempo que está tudo tão pobre, tão feito de maneira tão rápida e sem conversa. Bom, eu combinei com o Fernando de tentar dar um olhar da produção. Eu trabalho com pós-produção só pós-produção há 18 anos. Antes eu vim da produção, eu sou um dos poucos finalizadores hoje que vem da produção, não vem da montagem. E a gente tem essa questão, eu divido a questão que a gente quer conversar hoje em 3 pontos chaves, né? A gente gera muito material, o que é muito rico. O João Salles falou aqui na homenagem do João Paulo de Carvalho, a mesma coisa, ele tinha um documentário pré-pensado e ele passou a poder ter um documentário livre, com muito mais possibilidade, o que gera para nós um volume de armazenamento muito grande. A mídia hoje em dia é impalpável, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? A gente no primeiro armazenamento, no backup, como é que você protege esse material.
esse volume de material que você gera, que gera todas as etapas, em todas as etapas isso é custo, né? E os nossos orçamentos, a nossa realidade, ainda mais em TV, que eu fiz um pouco recentemente, é bastante apertada. Depois o manuseio desse material, o tempo de manuseio que ele vai gerar, e no final a preservação de matriz, que é uma questão, né, grande com esse volume gerado. O Hernani hoje falou aqui antes da importância de preservar a sobra, e a gente, os produtores para quem eu trabalho, os produtores parceiros para quem eu trabalho, têm uma dificuldade muito grande de guardar de forma adequada esse material para que ele seja visualizável, ele seja acessável, ele não esteja deteriorado. Eu trabalhei muitos anos com o Daniel Filho, que tinha um cuidado muito grande com isso. Ele restaurou alguns filmes que ele dirigiu anteriormente, ele tinha um acervo dele muito organizado, e a gente se deparava às vezes com uma fita DLT do final, ali do início dos anos 2000. Ai, caramba, o que tem aqui? Está escrito Master, mas a etiqueta está desbotada. Beleza, vamos ver onde abre isso. Aí a gente pega isso, leva para Casablanca em São Paulo, a máquina não funciona. Aí eles mandam a máquina para a Sony, sei lá onde, para abrir e mutar essa mídia para uma outra mídia que seja viva, né? Então é isso, a gente hoje tem uma possibilidade criativa muito grande, do diretor estar livre para criar, e o produtor tem um cuidado de como armazenar isso. Teve a carta do Meirelles ali por 2007, 2008, em que ele falava que os diretores mandavam 10 horas, até 10 horas de material por filme. Ele está falando de filme de publicidade, de 30 segundos, que isso dá 1.200 para um, entendeu? E aí os finalizadores dele estavam se vendo no momento de que o cara não conseguia, ele tinha o mesmo tempo para editar aquilo ali. Como é que ele vai ver 10 horas de material e entregar um trabalho em 3 dias de publicidade? Como é que ele vai armazenar isso? O peso dessa mídia, o custo disso. Ele pediu que os montadores voltassem a cortar a câmera, né, que os diretores voltassem a tentar usar o benefício disso e, ao mesmo tempo, pensar na cadeia como um todo, para que, ao invés de um benefício, isso vire uma perda, um material que você não vai conseguir acessar, porque você, de fato, não teve tempo para vê-lo, né? Enfim, no armazenamento a gente tem isso. Eu trabalhei muito tempo numa situação mais confortável, de uma produtora que só fazia cinema, bastante cinema, 2 longas por ano, depois séries de TV, e a gente se via com esse volume, o que vamos fazer com isso. A gente foi um dos primeiros a comprar um LTO, era o LTO 4, ele arquivava 80 gigas, 800 gigas, até 1 tera com compressão. A gente comprou, que era caríssimo, guardar o bruto em LTO dos filmes, e a gente queria ter o bruto em LTO, e principalmente a mídia finalizada em LTO, isso ali em 2008, quando a gente fez o primeiro filme digital, e para o acervo anterior, que a gente queria guardar as matrizes LTO. O primeiro filme digital que eu fiz foi Tempos de Paz, em 2008. A Diana, que montou o filme, está aqui, e a gente chamava ele de Terafilme. O bruto tinha 1 tera, e todo o resto do material gerado tinha 1 tera. A gente era riquíssimo, a gente tinha 3 HDs de 1 tera de backup, e aí fizemos um LTO, a gente era, enfim. Hoje em dia eu trabalho, o longa que eu estou fazendo agora, ele tem 1 tera 8.2, 1 tera 1.5 por dia de filmado, com 2 câmeras, né? E é isso. Nesse manuseio, a gente tem a questão da organização desse material, como isso chega para o montador. Na Zola, ultimamente a gente fez, ano passado, retrasado, a gente fez um reality grande, era com a Tati Delamare, e a gente começou a bater uma bola com a Tati, vamos tentar deixar livre quando é o criativo, vamos tentar limitar, sabe, o cara pintando a parede, 3 horas de cara pintando a parede. Vamos tentar limitar, porque o cara que limpa isso vê tudo, e a gente tinha um tempo de 3 semanas para editar aquele produto, né? Outra questão que isso gera para o montador, quando você filma hoje em dia em 4, 6K, o diretor filma pensando em poder brincar, como ele tem muito pouco tempo, às vezes, para rodar. A gente fez muito isso nos brasileiros, que eram 3, 4 dias de filmagem por episódio. Se filmava muito com um quadro maior, para você poder fazer pan-scan, reenquadrar, criar o quadro na montagem. E isso, se a gente também não faz com muito planejamento,
o montador continua tendo aquele mesmo tempo que ele tem para editar, para criar, para colocar música, para achar o ritmo, para fazer o trabalho dele criativo, e ainda tem que fazer a câmera da parada. Tem uma hora que isso não é aproveitado, né? A gente tem que pensar, eu acho que hoje em dia, eu sempre tive a liberdade de trabalhar em produções, na maioria das vezes, onde eu tinha pré e pós. Então a gente pensava ali junto com o diretor, que era um diretor que gostava de ter essa parceria. Depois na Zola, com vários diretores, eu tentei levar isso, os finalizadores conversarem com os seus diretores, para a gente fazer um planejamento que pense tudo para proteger o criativo, de fato, para proteger o trabalho do diretor, do montador, ter um bom uso dessa possibilidade de gerar muita mídia que a gente tem hoje. Né? Essa mídia poder ser vista, poder ser depurada. Né? Na palestra da Adobe, aqui, da Adobe não, aquela palestra sobre softwares aqui, com software, eu vou, tinha um cara da Adobe, e ele mostrando a realidade dos filmes internacionais que eles fazem com muitas semanas de montagem, com muito dinheiro para gravar, com muita capacidade de armazenamento. E aí a gente estava vendo, caraca, olha a máquina que o cara tem, olha o que ele pode armazenar, que loucura. E ainda assim, dentro da realidade deles, eles têm esse mesmo problema, eles vão ter que manter essa mídia. Agora, a gente hoje em dia tem a coisa de tentar manter em servidor. Muitas produtoras, na realidade hoje, produtoras boas, médias para grandes, não tem um servidor. Eu recentemente trabalhei numa que não tinha servidor, estavam lá que faziam grandes trabalhos até. A gente está hoje com a LTO7, que é uma mídia um pouco mais sólida para guardar dados, e ela tem ali, eu anotei, cacete, cadê? 6 teras de possibilidade de armazenamento, mas é uma mídia que ela fica caduca em 30 anos. E ela se compromete, por exemplo, a versão 7, ela lê a 6 e a 5. A cada 2 versões, ela se compromete a ler 2 versões para trás. Então, esses 30 anos que ela permite, de fato, não são 30 anos. Porque tem uma hora que aquela mídia é obsoleta e ninguém tem dinheiro para pegar todo o acervo que ele fez na LTO 4, que era o meu primeiro LTO que eu tinha, e ficar migrando ele para o 5, para o 6, para o 8, enfim. Isso fica um pouco perdido. Agora, as televisões estão trabalhando com a mídia que chama ODA, que ela tem ali entre 1,5 tera até 3,30, é uma mídia da Sony, Panasonic, e ela promete até 100 anos de guarda do material, de preservação do material, de 50 a 100 anos, e ela se comprometeu a que todas as versões novas do Drive leiam as mídias antigas, para que, de fato, esses 100 anos de preservação sejam reais. Ainda é muito caro, eu acho que a gente tem a TV Globo trabalhando, não sei se outra emissora já tem isso. Enfim, e na questão da preservação, que é uma questão que muito me interessa, eu estou sempre nas mesas da Semana ABC, da Cinemateca, e esse volume também, a decisão do que você guardar do bruto, né? Por exemplo, a gente fez lá nos nossos realities, a gente guardava só o produto finalizado. Num filme que você tem o trabalho a construção do diretor do filme, a sobra dos atores, às vezes tem filme que uma cena inteira é cortada, então você perde todo o trabalho de um ator naquele material, isso vira um possível material de acervo. Armazenamento de stock shot que você pode usar em outro projeto e a gente guarda sempre com uma qualidade maior, enfim. Todas essas questões, elas estão passando por nós e a gente não tem uma solução muito grande. O que eu tento, e sempre tive o privilégio de poder propor, por trabalhar algum tempo numa estrutura que tinha essa coisa de pré, de pós e após até a preservação na pós, é tentar esse diálogo com o diretor e com o produtor que vai lidar com aquilo. A gente sabe que hoje em dia tem filme dos anos 60 que a gente não tem, dos anos 70, que já não existe mais o filme montado, não estamos falando da sobra desse filme. Eu procurei por muitos anos um filme que chama Esse Livro Que Eu Amo, porque o Daniel queria restaurar, e a gente nunca conseguiu achar, achou uma cópia avinagrada que o falecido Chico deu por perdido. Enfim, é um tema que me interessa muito, ele está muito aberto, eu agora estou de olho nesse ODA, né? Mas, de fato, a gente ainda, todas essas etapas, elas estão presas por uma realidade financeira do produtor, que vai ter que manter essa matriz.
No caso da mídia impalpável, parece, beleza, eu posso filmar mais, eu posso guardar um acervo maior, mas é tão difícil quanto. Antigamente você tinha uma película que você tinha certeza que no ruim, o seu filme montado, se você deixou ele num lugar refrigerado direito, numa cinemateca, ele existiria por muitos anos. Hoje em dia, com essa coisa da mídia impalpável, muitas pessoas têm lá, assim, eu me deparei recentemente com uma produtora que eu abri o armário, via master, em discos que você pode ligar na tomada e eles estarem queimados e você não tem aquele material mais. Então é isso. Não sei se eu me estendi, se eu estou no tempo. Eu acho que a gente pode falar mais sobre isso, mas eu tenho, de fato, hoje mais questões e busca do que uma solução para isso. Uma coisa que é muito curiosa é que quando você trabalha com o produtor executivo, com o produtor de frente, o produtor dono do produto, isso enlouquece um pouco o cara, porque o cara sabe que para filmar ele precisa de X coisas, e aquilo ali vai ser o que vai funcionar na filmagem dele, e fala, não, como eu resolvo esse cara? A gente vai dizendo, não, tem que migrar de mídia, porque está ficando obsoleto, e tem que comprar mais disco, né? E, porra, é legal ter um servidor, porque o servidor tem o RAID, o cara, por que é o RAID? Você vai enlouquecendo o produtor com isso, que de fato, até aonde ele tem controle, que é a filmagem dele, né? Ele se planeja, ele filma, ele vai na locação, tem opção chuva, não sei o que, ele tem o controle daquilo. Quando chega na realidade de montagem, de armazenamento, toma um corpo muito grande, muito delicado hoje em dia. E é isso. Acho que é isso que eu tinha para tentar acrescentar como professor. Eu trouxe os amigos, gente, para ganhar palma. Eu comprei a claque. Boa tarde, sou o Lucas. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu sou de São Paulo, quer dizer, não sei mais, mas a gente vai a uns projetos que nos levam. Mas realmente a gente criou recentemente, tem uma associação em São Paulo, a MC, que ainda é bem pequena, mas iniciativas como essa realmente fazem muita diferença, eu acho, no nosso ofício. E para mim, na verdade, só quando eu comecei a conviver mais com os montadores, já transformou muito o jeito que eu encarava a profissão. Então, estar entre vocês é muito bacana, ter gente que eu admiro e tal. Eu, na verdade, sou um pouco cria da O2, então eu peguei um pouco essa época do manifesto do Fernando. Mas, na verdade, só quem seguiu o manifesto foi o Fernando, né? Ele já seguia antes do manifesto, porque ele já roda 2 takes e vão embora para casa. E os outros diretores, eu pegava em publicidade, realmente 20 horas para fazer um comercial de 1 minuto. Então, era realmente uma insanidade, assim. Eu acho que sempre é bom, quanto mais material, melhor. Até ouvindo o Roberto, eu concordo integralmente com isso. Assim, eu gosto muito de ter opção, gosto muito de ter material para trabalhar. Mas tudo é questão do prazo, né? Para isso a gente precisa de um prazo que permita lidar com isso. Na publicidade, de fato, tinha uns que eu não via bruto, assim, pegava o take, fazia, apresentava e vamos embora. Agora, num longa, isso realmente não é possível, assim. Então, eu fiz um longa ano passado, chamado Mais Forte que o Mundo, que só para a sequência final tinha mais de 20 horas de bruta. E além disso, a bruta tinha sérios problemas, porque eram cenas de luta, né, muito difíceis de fazer. A gente realmente queria que as brutas ficassem com um nível muito alto. Só que quando eu comecei a receber as brutas, eu via, né, era um octógono e tinha 6 figurantes atrás. E, na verdade, ainda parecia o cachorro do diretor, porque eu não tinha onde deixar o cachorro durante a filmagem. Então, a gente... Fora de código, o cachorro. Realmente eu olhava e dizia, gente, o que a gente faz, né? Porque além dessas 20 horas, eu falei, não tem, né? Não tem como fazer isso. Comecei a editar, a luta estava super bem coreografada, isso era bacana. Mas chegou uma hora que eu estava meio no meu limite. Aí a gente teve sorte que o UFC era coprodutor do filme. Aí eu fui lá para o escritório do UFC e fiquei lá vendo as cenas reais das lutas de verdade. Então peguei lá, sei lá mais quanto, 30 horas de material. Levei para aí, né? Material qualidade ruim ainda e com patrocinador no meio, aparecia tudo, era realmente um pesadelo. E aí ainda surgiu a ideia não, tinha o Zé Aldo, que é o lutador que é retratado no filme, ele ia lutar no Rio de Janeiro.
E aí eu conversei com o Afonso, cara, vamos para lá, vamos tentar rodar alguma coisa, né, de arena, de torcida, não sei o quê, mas enfim, ninguém pode aparecer, né? Então continuava o problema. Mas enfim, fomos e foram 2 câmeras a mais para o Rio, rodaram um monte de coisa que acabou sendo muito usado, salvou muito, assim. Mas no fim das contas, eu não sei lá, tinha 40 horas para uma sequência. Então era realmente enlouquecedor. Aí eu acho que tem uma dica que é do Michael Kahn, que é o montador do Spielberg, que eu acho muito interessante, assim, que é tipo, quando tem muito material, e atualmente a gente tem muito material para quase tudo, é tentar reduzir ao máximo os grupos de edição, né? Reduzir as ações e separar o material especificamente. No meu caso, eu tinha uma pré-luta, uma luta que era gigante, um pós-luta que era um flashback, enfim, era uma encrenca. Mas primeiro eu reduzi, o problema é que o material da luta, sim, era muito livre, né? Podia ser em qualquer momento. Mas só isso já me ajudou a lidar com um material um pouco menor, né? Isso permite que a gente tenha a capacidade de armazenar tudo que viu, porque com uma quantidade de material assim é até difícil lembrar o que eu já vi, entendeu? Por mais que eu selecione com bastante carinho, ainda assim escapa muito, assim, escapa muito. Então acho que foram, 2 semanas para fazer o primeiro corte da cena, que tinha 30 minutos. E foi uma luta. Mas enfim, depois do primeiro corte a cena já tinha, 20 minutos. E aí, enfim, quando a gente viu o filme inteiro, a gente viu que não tinha nenhuma condição, e aí reestruturamos todos. Antes a luta tinha 5 rounds e, enfim, lá no corte final vai ter um round, o resto é clipe, que já vai para o final do 5º round, assim, porque realmente naquele momento do filme era inconcebível ter uma luta daquele tamanho. Mas enfim, estou contando tudo isso para dizer que, de fato, apesar da dificuldade, só foi possível chegar num resultado que eu acho bastante bom pela quantidade de material. Mesmo que fosse de diferentes frentes, mesmo que fosse tendo que usar o plano de costas, porque não é a pessoa de verdade. Mesmo que tenha que usar a torcida de longe, tenha que ser muito rápido, porque não dá para perceber que as pessoas se acharem e processarem o filme. Ainda assim, eu sou realmente um adepto, incentivo todos. Tive uma reunião, inclusive, essa semana do próximo projeto que eu vou fazer com um fotógrafo, pedindo para rodarem bastante, implorando, na verdade, porque tem cenas de ação bastante complexas. Agora mesmo estou vendo uma série aqui no Rio, e a cena final de um dos capítulos foi uma cena que funciona menos, é natural, assim, né? Sempre tem algumas sequências que funcionam menos. E quando chegava, assim, a gente dizia, para final tá complicado, né? Ficava um pouco anticlimático, assim, o episódio vinha bem e em determinado momento a cena final, que era uma cena mais emocional, funcionava, tu via a cena sozinha, ela era muito boa, mas em termos de estrutura ela estava prejudicando bastante o resultado. E aí a gente, enfim, começou a discutir possibilidades, e aí o diretor me contou que tinha rodado uma vez com o ator, eles estavam esperando a luz ficar pronta na filmagem, e aí surgiu a ideia, vamos rodar ele andando de ônibus sozinho, né, para tentar usar em algum momento, quem sabe. E aí justamente isso foi a base, assim, o material que foi roubado, filmado para outro motivo, acabei pegando esse material e a gente construiu uma sequência final a partir daí, usando materiais de outros episódios. Então, de fato, essas possibilidades de resolver problemas muito sérios de narrativa são algo que me fazem querer sempre ter muito material, né? Sempre querer ter mais opções, sempre querer ter um controle absoluto. E, de fato, isso roda muito justo, roda plano sequência, que já aconteceu. Eu fiz um longa que foram rodados muitos planos sequência, e no meio viram que não estava funcionando, o filme estava ficando super lento. Que não é culpa necessariamente do plano de sequência, a culpa é que o plano de sequência tem que ter um ritmo interno muito acertado, e não estava, assim, eles tomaram a decisão meio na empolgação do set, e aí realmente, aí as nossas opções eram mínimas, assim, ainda assim, claro, a gente tenta sempre dar algum jeito, mas... Outro filme que eu fiz agora há pouco, Vicente Amorim, Motorrad, que estreia em março, eu tinha uma decisão também que era narrativa ousada, assim, que era, no meio de uma perseguição cortava, para outro momento todo mundo parado, então não tinha explicação. Era assim mesmo, um filme de terror, nem tudo é explicado, vamos embora. Aí, quando começamos a mostrar o filme, plateia teste, não sei o que, todo mundo começou a reclamar. Tá, mas o que aconteceu ali? O que aconteceu ali?
Aí, de novo, por sorte, o Vicente é outro cara que roda muito 5 câmeras ao mesmo tempo. E sabe rodar com ela. Opa! O bicho é um monstro. E, então, mesma coisa. Aí conseguimos, no final da perseguição, tinha plano de outra sequência que o personagem principal olhava para trás. Aí eu peguei aquilo ali, aí eu peguei 2 planos de estradas vazias, que era uma perseguição de motos. Então ele olha para trás, a estrada está vazia, aí cortava um outro plano que tinha sido jogado fora, que era dos vilões olhando eles lá embaixo. Então realmente assim eles pararam. Então todo mundo começou a ver e entender, entendeu? Eles pararam na perseguição e resolveram dar um tempo. Mas, de novo, é um problema que, enfim, no roteiro a gente achava que funcionaria e acabou não funcionando. E, de novo, resolvido com muitas câmeras. Agora, de fato, é difícil lidar com tanto material, botar em 5 e tudo, sem claquete, como diriam alguns diretores na roda de claquete, não vou citar nomes. E... Movimento para a claquete, gente. A claquete. Foca na claquete. Por favor. Tem pena da gente. E, enfim, não sei o que a gente pode mais falar. Eu acho que é isso, depois a gente continua o debate. Toda Marinha. Oi, gente. Acho que, primeiramente, agradecer pelo convite, nossos parceiros aqui, montadores, para escutar. E eu acho que para eu complementar com a minha experiência, eu também sou montadora de ficção, mas eu acho que material bruto, vamos falar do documentário, né? Me sinto super à vontade de falar sobre isso, porque o material bruto realmente ocupa um espaço muito grande na minha vida. Recebo realmente HDs e HDs e HDs, com bastante material e... Vou falar mais perto do microfone, por favor. E o que eu posso dizer que chegou aquele HD, sei lá, 4 teras, 8 teras de material, cheio de expectativa, cheio de vontade do diretor de contar uma história e a gente ainda desconectado daquilo e como fazer, sabe? O que eu faço sempre, não tem um método muito definido, mas é sempre procurar assistir tudo com muita atenção, com muito cuidado e realmente me relacionar intimamente com aquele material para tentar encontrar a liga, aquele fio que vai me conduzir, aquele fio invisível que vai me conduzir a contar aquela história, né? E no documentário é meio isso, porque a gente vai escrevendo junto com o diretor, e aí ele é o lugar mais íntimo que existe, assim, eu acho, ao longo da cadeia aí do cinema, e a gente fica íntimo do diretor e íntimo desse material. E se ele não ficar nosso amigo, não tem como. Você tem que ter agilidade ali dentro, tem que se sentir à vontade, e pode ser que sejam 100 horas, sejam 200 horas, tem que arrumar um jeito de organizar aquilo para que seu raciocínio consiga, a sua mão e a sua cabeça consigam estar ali, tipo, de uma forma bem rápida, para você poder conseguir realizar certas coisas, certas sequências, né? A primeira forma de delimitar o seu processo criativo é o contato com o material bruto, e ele tem que voltar nele muitas vezes. Isso é muito maluco, porque por mais que você faça um select, você olha tudo aquilo com todo carinho, e aí você seleciona tudo que pode funcionar de acordo com o seu ponto de vista, conversando com o diretor e tal. Chega uma hora que tem uma sequência que não está funcionando, aí você fala, caramba, vou voltar lá no material bruto. E aí você olha de novo e você vê aquilo de uma outra forma, sabe? Então ele é nosso amigo, porque não tem como. Queria citar um exemplo de um filme que eu fiz, que deve ter uns 2 anos, que era um casal fazendo um trabalho muito lindo, que era filmando as brincadeiras de criança. Ao longo de 2 anos no Brasil inteiro. E eles faziam um intercâmbio
dessas brincadeiras e passavam por diversas comunidades e cidades filmando. Eles mesmos produziam os curtas e colocavam na internet e depois, no final das contas, isso se transformaria num longa-metragem. Chegou imensidão de material, imagina 2 anos sendo filmado todos os dias. Chegou pra mim e falei, beleza, vou assistir. Vamos assistir. E a intenção desse casal era muito de universalizar o tema do brincar, né? E achar essas semelhanças e falar assim, cara, a gente precisa cair com aquele mito de que criança não brinca mais. Então vamos mostrar essas crianças brincando e tal. E aí a gente transitou por aquele material, fizemos offs e tudo, e fomos achando todos os gestos que se combinavam. E aí eu falei, caramba, tá faltando. Tem 2 anos de material aí filmado. Eu falei, cara, a gente não tá se relacionando com esse material, sabe por quê? As crianças urbanas não estão no filme. Como que eu vou me relacionar e entender que as crianças brincam, que as crianças não pararam de brincar, se vocês filmaram todas as crianças mais distantes da nossa realidade urbana? E quem é que assiste filme? É quem mora em grande cidade, sabe? A gente quer falar isso, Então voltaram para as grandes cidades e precisaram filmar, e aí eu recebi um HD, sei lá, com mais 2 teras de material de crianças brincando na cidade. Então, pode parecer óbvio, mas assim, ali na ilha de edição, por mais que o material bruto seja extenso, a gente lida com a falta também, sabe? E aí os caminhos vão se trilhando nesse momento de dúvidas, precisa se filmar mais, precisa gerar mais material. E aí é isso, sabe? Parece uma coisa incessante, mas é a busca pelo contar da história e a busca pela mensagem que você quer dizer e gerando material. Bem. Bom, agora eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver perguntas da plateia. Vou começar eu com uma pergunta aqui. O Lucas falou uma coisa importante, que é legal ter bastante material, mas que precisa de prazo, né? Aí você falou das reuniões antes do processo começar. Como mudou, como é que isso é feito, esse planejamento, de quanto tempo precisa para montar cada coisa e tal? Olha, Fernando, isso é um privilégio. Na verdade, eu trabalhei muito tempo como finalizadora fixa de uma empresa, então é um privilégio que eu tive muito. Depois, passando a trabalhar na Zola, que era uma produtora essencialmente de TV, que fazia reality, fazia culinária de reforma, de reality normais, alguma coisa de entretenimento também, eu tentava, dentro do nosso mínimo possível, ali, fazer algum combinado dentro da realidade orçamentária dos projetos. Em televisão isso fica muito complicado, né? E dentro da realidade financeira do produto também, né? Num projeto de cinema é muito mais simples. Eu filmei muito tempo, fora as séries que eu fiz na LLB com as diretoras, os diretores extras que a gente teve. O Daniel, ele, por questão artística, ele prefere o primeiro take, para ter o frescor do ator. Isso gera um material mais reduzido naturalmente, então não é uma questão que eu tinha ali. Eu tinha mais uma questão de manuseio e acervo correto. Trabalhando na televisão, a gente tem briga com isso, porque eu fazia um documentário de reforma que se filmava uma semana, com 2 unidades, 2 diretores, um volume... acho que algum dos montadores, o Rodolfo foi um dos montadores até. A gente tinha uma sobrecarga de material e tinha um prazo de ao ar muito limitado. Então a gente foi conversando sobre isso, brigava com prazo, fizemos uma brincadeira de colocar, que começou com a brincadeira e funcionou muito, de colocar o roteirista para ajudar a decupar na ilha para o editor, para poder limpar um pouco do material, ele que já conhecia o material, e tentar que o editor recebesse um material mais consistente, não ficasse com tanta
E eventualmente o Márcio falava, caraca, puta, esqueci de pedir isso, e voltava lá. Mas já vinha um material mais sequinho, e é isso, a gente ia caso a caso tentando definir isso. Hoje, na realidade de produtos de TV, e a gente tem a cota da TV, tem que gerar um material muito grande, isso é um desafio muito grande, é muito complicado, porque eu trabalho para preservar o tempo criativo, para fazer um produto bonito, né? Eu acho que todo mundo que faz audiovisual trabalha para isso, né? Salvo raras exceções, o desejo é esse. Então a gente foi equacionando de acordo com caso a caso. O Olho Mágico era um caso mais delicado, a gente trabalhava com isso, fazia a Tati ir na ilha, conversar com os meninos antes deles fazerem o primeiro corte, depois voltar no primeiro corte, a gente ia se acertando ali, conversava com o feedback, dizendo, galera, pede para a sensibilidade reduzir esse material, por exemplo, mais livre, do processo acontecendo, não deixa aquele time-lapse infinito, porque isso é um volume de armazenamento e tem coisa que você fica procurando ali e não acha nada, às vezes se perde porque não conseguiu ver. É meio caso a caso. Eu acho que sempre tentar fazer um processo que insira a produção, a direção e após, a gente tem um resultado mais maduro, né? Do que aquela coisa de a gente só reclamar. A gente reclama, claro, você não faz claquete, a gente reclama do excesso de não cortar a câmera desnecessariamente. Não, vamos usar isso para make-off. Amor, não vai, porque você não vai ter tempo de manusear aquele tanto de make-off em 4K, em 2K. Corta a câmera, deixa o moço make-off fazer make-off às vezes, por conta da nossa limitação orçamentária, né? Então é meio caso a caso. Eu só queria acrescentar, na verdade, que eu falei que tudo bem rodado se tivesse prazo, mas é evidente que não tem. O prazo não aumentou, né? Pelo contrário, nos últimos anos tem diminuído. A maior parte quando me chamam para fazer filmes saem de 10, 12 semanas, que para mim é completamente inviável. Meu primeiro longa, sei lá, uns 7 anos atrás, normal era 18. E agora todo mundo tem ligado para mim com 10, 12. Esse filme tá ótimo, 14. E então, assim, de fato, a gente está indo no caminho contrário, né? A gente tem menos prazo e mais material. Realmente a coisa está chegando num ponto insano, assim. Eu até estava conversando semana passada com o Gustavo Gianni sobre isso. O Gus contou que ele tem uma técnica boa, que é assim, tipo, olha, ele senta e diz, gente, se é 10 semanas que vocês querem, eu faço 10, mas não vai estar pronto. E aí depois a gente vê. Que é tipo azar, vamos ver o que acontece. Eu, como sou mais nervosinho, não consigo, assim, preciso dar uma brigada antes. Mas realmente a coisa está insana. No filme que eu realmente, como faz diferença, foi comentado nos Estados Unidos, eu fiz um filme fora, lá era 30 semanas, mas já tinha 8 de stand-by, assim, se precisar de mais 8, tudo bem. Vamos vendo o que acontece. Mas 30, assim, beleza, assim, sem qualquer incomodação. Então, de fato, isso faz diferença muito, muito grande na qualidade do produto entregue, assim, mas muito grande mesmo. E tem a questão orçamentária. Às vezes você tem um produto que ele não tem uma pressão de janela, mas ele tem uma pressão de custo, né? A gente está numa realidade do Brasil. Ontem, ouvindo esqueci o nome do rapaz que estava aqui representando a Adobe, ele trouxe como referência, e a gente não teve muito tempo de conversar sobre isso depois, filmes gringos muito grandes, assim, de diretores que têm um orçamento 30, 40 vezes maior que o nosso. Então a gente tem que se adequar, a gente tem que buscar uma solução. Eu acho que cada produto é um produto e dentro do que você tem que olhar para ele com aquele olhar. Eu começo sempre a fazer meus orçamentos pelo cronograma. E aí depois eu aperto o cronograma por causa do orçamento, aí depois eu aperto o orçamento, eu tento estender o orçamento por causa do cronograma, é uma coisa meio esquizofrênica. Mas é isso, é tentar olhar para o produto e falar, caramba, o que eu faço de melhor com essas condições que eu tenho, com essas pessoas, sempre trabalhando junto com o diretor, com o montador, com a equipe toda. Eu sempre tento trabalhar com o conceito de equipe e me sentir inserida ali, não como um opositor da equipe de filmagem, mas como eu estou ali, a galera do ar-condicionado entendendo a galera da relação, e a galera da relação entendendo que a galera do ar-condicionado às vezes precisa dormir e de paquete. Boa tarde. Eu queria desenvolver um tema que foi levantado pela Maria, que não é o tema
central dessa mesa, mas acho que é de uma importância capital, que é o relacionamento do montador com o diretor, especialmente no caso do documentário. Tem diretores que se imiscuem no crédito da montagem, que se colocam como co-editores. Eu acho uma postura muito estranha, que no fundo decorre de uma incompreensão dessa relação e do papel de cada um. É claro que o diretor de documentário, que um documentarista, tem um papel preponderante na definição de um corte final. Nós estamos falando que é o documentário, é um argumento sobre o mundo, um argumento sobre o real, e ainda que esse real seja um real inteiramente construído com imagens sonoras e visuais, mas é um agenciamento, uma organização de um dado material que o diretor filmou e levou para a edição. Agora, se por um lado eu acho que o diretor não deve, de modo geral, claro, salvadas as exceções, assinar como montador, eu acho também que o editor precisa ter abertura para receber do editor, do montador, desculpa, que o editor deve ter abertura para receber uma escaleta de um diretor, receber uma pré-estruturação do material no papel, ou seja, um conceito que se materializa em propostas de ordenamento de sequências, né, para construir esse argumento sobre o mundo. Então, eu queria explorar essa questão do relacionamento diretor-editor, no caso do documentário. Obrigado, Maria, pela questão. Então, Alô? Oi. Então, esse é o segredo da questão, é esse. A relação entre diretor e montador, ela anuncia se aquilo vai funcionar ou não desde o princípio. Muitas vezes o que acontece é que o diretor ainda não conhece o próprio filme, ainda não sabe qual é o filme que ele quer. É uma busca ali. E muitas vezes são materiais de arquivo, muitas vezes aquilo parte de uma necessidade literária, que não é exatamente imagética, ou de repente de uma filmagem que foi feita há 10, 15 anos atrás, sabe? Eu acho que existem muitas formas de fazer documentário e existem muitas formas de editar o documentário. Então, eu acho que cabe ao montador, principalmente, entender o filme que o diretor está em busca. Não necessariamente é o filme que ele já sabe que vai fazer, sabe? Porque ele está buscando aquilo com uma ansiedade, com uma necessidade de um parceiro do lado. Não existe uma necessidade eu não sinto uma necessidade de me impor em relação ao material, ou em relação à vontade do diretor, ou à não decisão do diretor em muitos momentos, porque em muitos momentos também eu não sei o que fazer. Então, essa relação é o que faz com que o filme flua e que o filme aconteça de forma harmônica. E é muito duro, na verdade, porque ali você encontra muitas dúvidas e muitas questões que você tem que resolver e necessariamente o diretor se coloca desnudo na sua frente e na frente da vontade de... Às vezes ele sabe aonde ele quer alcançar, mas ele não sabe o caminho, sabe? Ele sabe o filme que ele quer fazer, mas ele não sabe como. Então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, de oferecer certos tipos de montagem que de repente não são a montagem que ele quer, para ele entender o que ele não quer, para depois a gente oferecer alguma coisa que você vai acertar, sabe? Eu acho que, na realidade, a disposição do montador, ele tem que ter força de trabalho e muito tesão mesmo naquilo que ele está fazendo, sabe? Muita vontade de mexer naquele material, de amassar, e aí, a partir daí, as coisas vão se tornando harmônicas e vão criando uma forma corporal. Parece que é um milagre, mas não é por conta do trabalho, sabe? E aí chega uma hora que o material ele começa a te dizer o que você tem que fazer. Você fala, caraca, cara, tipo...
isso aqui caiu, isso aqui não tá, isso aqui eu preciso de um óleo e agora, sabe, as coisas vão tomando ritmo. Mas até você chegar nesse lugar, é ótimo quando o diretor já sabe, quando o diretor é mais experiente, ou então quando há muito domínio do tema. Mas o que eu vejo e que eu tenho encontrado bastante, eu tenho feito muitos filmes de primeiro diretor, são diretores que ainda estão tateando o lugar de fala. E cabe a mim dar a mão e tentar encontrar esse lugar, sabe, como parceiro. Eu só queria fazer uma adendo, porque eu assinei um filme como co-editor junto com o diretor. Então, só para acrescentar, porque foi os dois coelhos, mas ali foi uma questão específica. De fato, o diretor editou um pedaço do filme, né? O filme não tinha dinheiro nenhum, foi feito com recursos próprios. E aí ele me chamou para editar, a gente já trabalhava junto, mas não dava assim de graça, não tinha nenhuma condição. Aí ele resolveu ele mesmo editar em casa, assim, com um outro menino que trabalhava com ele na produtora dele. E aí depois, quando já tinha o primeiro corte, eu entrei, porque aí começou a entrar uma grana, aí acertaram com uma distribuidora. Eu achei justo, entendeu? Nesse caso, porque de fato ele sentou e editou ele mesmo, né? Então acho que nesse caso eu acho super justo ele co-assinar a edição do filme. Então, eu montei alguns filmes do Selton, o primeiro e o segundo, e ele assina comigo como, que não é o caso do documentário, mas já puxou isso, eu estou falando. E ele assina comigo como montador. E eu acho super justo, na verdade. Isso não foi nem um pouco uma questão, porque realmente a gente montou a 4 mãos. Eu operava muito mais com ele, muito mais do que ele, porque eu tenho realmente mais agilidade com a máquina. Mas ele tem um pensamento de montagem e foi meu primeiro longa, na verdade, o primeiro longa que ele dirigiu. Então a gente passou 10 meses na ilha montando. E ele montava sequência separado, enfim, a gente teve esse processo e realmente isso aconteceu, ele montou o filme. Então acho que são casos e casos, e quando o diretor monta, ele assina, sabe? E é assim, é sempre numa condição harmoniosa e de amizade. Uma questão bem rapidinho. Só retomando a questão que o Lucas trouxe ali do prazo, né? Tem uma tendência que eu começo a ouvir, assim, que é uma coisa que já é bem frequente na publicidade, que agora teve um filme, que é o Baby Driver, que foi editado no set de filmagem. Né? Eu queria um pouco ver, assim, eu acho uma bizarrice isso, assim, não tem pior lugar para o editor montar um filme do set de filmagem. O que vocês pensam que tem um diretor aqui, montadores e produtor? Quem quer começar? Eu já editei um comercial no set, mas era um plano sequência. Então eu levei, o montador foi pro set e... Boa iniciativa, porque eu já peguei plano sequência com 37, que tinha da 30, eu falei, gente... Exatamente, eu no precisava Excel, de 30 e aí eu precisava da associação dessa em 30 e tal. Mas eu não sei exatamente as circunstâncias desse filme, o que aconteceu, mas eu acho muito legal. Eu acho que... imagino que ele não saia do set com o filme montado, mas ele deve sair com uma boa noção do que fazer na montagem. O que acontece, acho que é o nosso tema aqui, vou só pegar um filme, o que acontece, que todo mundo que está aqui acho que sabe disso, é que a montagem é a linha final da história, né? Então a gente faz o roteiro, a gente faz com esmero, a gente capricha, a gente acha que está pronto para filmar e não está. E a gente vai filmar aquele roteiro e na filmagem uma série de coisas dão erradas, dão diferente do que a gente tinha imaginado. Estou falando na ficção, no documentário é aquilo mesmo, mas acontece diferente, o ator não chega aonde você queria, então, enfim, tudo acontece diferente do que a gente tinha imaginado. Mas na montagem a gente não tem como escapar. Então, eu como produtor e como diretor, eu tento reservar uma verba extra para estourar na montagem, porque é lá que a gente vai decidir. Então, é muito raro lá na TV Zero a gente não ter dinheiro na montagem. Quer dizer, a não ser quando a gente não tem dinheiro para nada, mas que acontece. Mas a gente, em geral,
estoura muito, porque é ali que a gente decide o filme. Então, eu valorizo muito o montador. Eu cheguei a editar algumas coisas lá no início da minha carreira, então eu sei o que é isso. Eu editei para alguns diretores e aprendi muito fazendo isso lá no início da carreira, e eu acho que é fundamental, é uma coautoria mesmo. Eu acho que o editor tem essa função mesmo, é um coautor, muitas vezes um co-roteirista, muitas vezes vira um co-diretor mesmo, e é isso. Eu acho que deve continuar assim. Com relação ao material bruto, que a Marília estava falando lá, eu tento ver o material bruto 2 vezes, uma vez no início e outra vez no final da montagem, embora isso pareça ridículo. Não, maravilhoso. Eu acho que no final da montagem a gente revê o material bruto, é incrível, é lindo, e muitas vezes, sei lá, já aconteceu, o título do filme saiu dessa segunda olhada, ou a cena final, ou sei lá, ganha um outro significado. Então a gente poder ter esse tempo a mais na montagem é precioso. Eu também acredito eu confesso que eu odeio no set, acho um treco enfadonho, não sei quem gosta daquilo. 4 horas para rodar um plano, pelo amor de Deus. Então eu acho, inclusive, eu acho em teoria, quanto menos a gente souber do set, melhor. Eu acho que o set tem umas questões que tu te envolve um pouco, né, com a dificuldade de fazer aquilo, e isso acaba ele mexe uma influência nas decisões que a gente toma, que as decisões deixam de ser objetivamente do material que está ali, e sim acaba tendo influência tudo que passaram no set para rodar aquilo. Então, eu acho que, via de regra, se possível, prefiro nem saber o que aconteceu no set. Mas a gente realmente vive num organismo vivo. Por exemplo, agora eu vou começar mês que vem o filme do Wagner Moura como diretor, e ele pediu para ir para o set, desde o início. Por quê? Porque é o primeiro filme dele, ele, enfim, vai estar tateando, especialmente nas primeiras semanas, uma certa ansiedade de ver com pressa o que está gerando, né? O que esse material está gerando. E eles vão estar filmando na Bahia e tal, então ele pensou, até o material ir para São Paulo, eu começar a editar, para eu assistir alguma coisa vai levar, sei lá, 20, 30 dias. Então, ou seja, vai ter ocupado, sei lá, quase metade da filmagem. Então, enfim, a gente está negociando, mas, enfim, nesse tipo de caso eu acho que vale conversar, entendeu? Acho que não há problema, assim, mas não dentro do set, no cantinho, assim, sugerir estar num lugar separado, com ar-condicionado, né? Porque a gente não consegue ficar com aquele calor. Na Bahia. E, enfim. Alô. Uma pergunta para os montadores. Parece que essa coisa do digital realmente tornou a grande quantidade de material filmado uma realidade que não tem por onde escapar, né? Assim, filma-se mais, ponto. Sim. Assim, por mais que se tenha discussões para reduzir ou tornar a coisa um pouco mais assim, bom senso, né, e tal, é uma realidade. Então, como é que é o lado do montador quando ele se depara com essa situação? Quer dizer, tem muito material e normalmente eu não tenho tanto prazo assim, e eu preciso inventar maneiras de dominar esse material, de me envolver com ele, né, de fazer parte dele, né? E aí a gente tem as técnicas de sempre, decupagens e coisas. Eu fico pensando, o Walter Murch tem lá o banco de dados dele, né, em FileMaker, enfim, o Final Cut Pro tem as keywords, né, metadados estão surgindo aí, quer dizer, novos recursos que de repente vão ajudando o montador a lidar com essa situação de excesso de material. O que vocês pensam disso? Como é o processo de vocês e o que vocês inventam? Por onde vocês driblam essa situação do excesso de material para conseguir ainda assim dominar o material a tempo, de forma apropriada e fazer um bom trabalho? Então, eu acho uma excelente pergunta. Tem um método alternativo que até eu estava discutindo essa semana, porque tem um montador que eu tenho trabalhado já no segundo trabalho seguido, a gente está editando junto projetos, que é o Marcelo Shimoto. E
E o Márcio, ele tem um método diferente, que ele faz o seguinte: ele monta a cena o mais rápido possível. Ele pega o último take e monta, põe de pé. Aí ele assiste como ficou e a partir disso ele volta a olhar o bruto. Ele não vê o bruto antes de começar a editar. E eu sempre dizia, bicho, tá louco, que isso? Não consigo, não adianta. E agora que eu tenho feito mais séries e que série realmente o prazo é muito apertado, eu tenho feito parcialmente isso e acho que é um método bastante interessante, assim. Eu não sei se ele é melhor ou não, talvez ele não se adapte a tudo. Mas tem uma coisa que eu lembro quando eu fiz meu primeiro longa, que eu tinha 18 semanas de montagem, e eu vim de publicidade, ficava fazendo aquilo infinitamente, mexendo no som, não sei o quê. Quando eu vi o primeiro corte, acabou na semana 16. E aí tava maravilhoso, todas as cenas estavam perfeitinhas, não tinha nenhum erro de montagem, o som estava perfeito. Mas eu não tive o tempo de amadurecer, a gente não teve o tempo de encarar o filme como um todo. Eu gastei muito tempo fazendo as unidades, isso eu acho um erro gravíssimo. Na verdade, ainda o filme acabou entrando em Sundance e a gente teve que fazer as pressas e foi. E eu lembro que, enfim, levou um tempo, quando a gente assistiu lá, na hora eu saí do cinema e falei, gente, a gente precisa mexer nesse filme, tá cheio de coisa errada. Obviamente que não deu, não tinha mais dinheiro. Mas foi uma lição que eu levei para a vida, assim, de tipo, eu estava fazendo errado, entendeu? Eu estava fazendo claramente errado. Eu acho que o filme começa a partir do primeiro corte. De fato, eu começo a enxergar ele como um todo, e isso muda toda a minha percepção de cada uma das cenas, de cada um dos atores, de para que cada cena está ali, entendeu? Sexta-feira eu editei uma cena sem ler o roteiro, coisa que eu não consigo fazer, mas eu fiz. E aí eu editei, e depois eu vi e disse, gente, essa cena está completamente errada. Completamente errada. Era uma cena de uma reunião de 13 pessoas e um cara sai para atender o telefone. E aí, enfim, eu editei a todos os diálogos, as pessoas continuam conversando, o cara sai para atender e volta e traz uma notícia bombástica. E eu editei, fui editando assim, como às vezes a gente faz mais de jeito prático. E quando eu vi a cena, eu falei, gente, a mesma coisa. A única coisa que importava em toda aquela cena era o cara atendendo o telefone. Porque ali vinha a notícia que mudava todo o rumo do episódio. E a partir desse raciocínio, eu perdi um tempão, porque eu tinha feito a cena toda detalhadinha e tive que refazer. Porque não adiantava, era só aquilo que realmente importava, era só aquele telefonema. Então depois eu limpei toda aquela conversa, fiquei no cara, quando ele sai a gente já acha estranho, entro com uma trilha para ajudar a causar o estranhamento. Então eu estava aí preocupado com a narrativa do episódio inteiro, entendeu? E não com aquela cena. Então eu tenho tentado viabilizar isso de um jeito, apesar de ser difícil com tanto material, de chegar realmente o mais rápido possível a enxergar a obra como um todo, porque é a partir daí que, de fato, a gente pode trabalhar e melhorar o filme que a gente está fazendo. Então, obrigada, porque eu realmente não sabia responder, porque eu sou aquela pessoa que estoura o horário, que vira à noite e que preciso assistir muitas vezes até conseguir pegar o timing da coisa e em questões de documentário. O que eu posso fazer para me resguardar de que eu estou realmente dominando aquele material? Marques, decupagem no caderninho, sabe? E fico voltando muitas vezes, seleções por temas, depende da peculiaridade do material. Não tem um método definido. Muitas vezes eu vou transitando pelo material e entendendo qual é a forma que eu vou raciocinar melhor e mais rápido. Então, a partir do momento que eu assisto o material bruto e entendo o ímpeto do diretor de fazer aquele filme, é aí que eu vou entender como que eu vou organizar esse material, sabe? Seja por temas ou, de repente, por... a ordem cronológica, ela diz muita coisa, principalmente se foi um filme feito ao longo de muitos anos. O ímpeto do diretor já está mais definido no final, mas às vezes tem surpresas maravilhosas no início do material, então é preciso que eu domine essa ordem. Às vezes não, às vezes essa ordem não quer me dizer absolutamente nada, aquele monte de coisa, então é melhor que eu domine aquilo por temas, sabe? Então eu sempre tenho que inventar um método quando eu recebo um material bruto, para poder tentar otimizar esse tempo. E eu sempre... parece que eu estou sempre devendo, entendeu? Tem uma coisa, uma ansiedade de assistir aquilo várias vezes, de tentar montar, e quando é ficção,
eu leio o roteiro e levanto o primeiro corte relativamente rápido, para eu também não passar por esse momento de não ter o tempo de maturação. Porque além de você ver aquela história sendo contada, você tem que tentar se distanciar dela para depois ver o que dela cai e o que está sobrando ali. E quando você está muito imerso, você não consegue enxergar. Então, sei lá, estou fazendo um filme com a Silvia agora que eu tive 8 semanas para montar. E foi uma loucura, mas assim, em compensação, o diretor era um diretor extremamente assertivo e sabia muito o que ele queria, filmando com 2 câmeras e realmente eu montei o roteiro inteiro e o filme ficou em 3 horas, eu tive que detonar 50 minutos, ainda ficou com um corte relativamente grande que funcionou. Mas eu falei, Zé, que era o nome do diretor, Zé Alvarenga, né, no caso, eu preciso de 1 semana de distância. Pode não me pagar nesta semana, tipo, fala com a produção e tal, que eu preciso ver esse filme projetado daqui a 1 semana, para eu ter a certeza que esse corte está funcionando, sabe? Porque você fica tão imerso que às vezes coisas óbvias passam. E aí eu tô aprendendo com ele agora, algumas coisas. Obrigado. Não só a título de ilustração, essa conversa estava rondando um pouco sobre essa questão de crédito. E crédito é mais do que tudo um reconhecimento do efetivo trabalho que alguém fez. Eles estavam falando de... E eu passei hoje, então, bastante uma coincidência grande, que hoje, depois da feira, eu sentei durante 2 horas na minha produtora para redigir um recurso defendendo a minha nomeação de um roteirista, de um montador, como parceiro meu no roteiro. Não na finalização, mas sim na iniciação de um projeto documentário. Ou seja, eu me indiquei como roteirista e como parceiro indiquei um montador. E eu achei que a pessoa que fez as observações desse item era tão desconectada, acho, da realidade, que se surpreendeu de tal forma. Um montador com muitíssima experiência, já montou, sei lá, 50, 80 documentários, não sei quantos montou, mas e que considerou que a minha indicação, que essa dupla era negativa, no sentido de não haver experiência do montador em conduzir. E eu, por experiência também, tendo a convicção da importância do montador ao longo do processo de trabalho de edição, e sabendo que muitas vezes pode ser um parceiro do roteiro, eu achei que deveria iniciar com ele fazendo isso. Aí me surpreendi, passei a manhã fazendo a defesa desse recurso, nesse edital, que saiu o resultado na sexta-feira, para poder provar o que vem a ser a importância de um montador na confecção de um documentário, na elaboração de uma linha dramatúrgica, que quem faz isso nada mais é do que um roteirista. Então, assim, essa minha interferência só para ilustrar essa discussão que estava rondando a propósito de créditos. Eu só vou acrescentar uma pequena coisa que eu achei curiosa, que aconteceu também esses tempos, que eu estava trabalhando com um diretor que a mulher dele é roteirista, Luciano Moura e a Helena Soares. A Helena foi um dia para a ilha, ali, ela assistiu umas coisas, ela ficou um tempo ali sentada, sei lá, uma meia hora. E aí, no final, ela disse, nossa, vocês fazem exatamente a mesma coisa que eu. Né? A roteirista disse exatamente a mesma coisa. Vocês pegam todas as cenas, aí faz a figurinha. Eu também faço um quadro até hoje, um quadro com as cenas, e exatamente a mesma coisa que o roteirista faz. É evidente que as funções são diferentes, então tudo certo. Mas eu achei curioso, assim, para acrescentar isso, porque, de fato, eu acho que são as funções mais semelhantes no processo, e eu até lamento, assim, que a gente não tenha, especialmente na minha experiência, uma relação muito maior com os roteiristas, entendeu? Desde o início, acho que seria muito bom para os filmes. Oi. Então, nosso tempo acabou. Né? Queria só fazer um comentário, né, que é muito bacana a gente estar aqui conversando com diretores, conversando com outros montadores. Uma boa ideia que fica para os próximos é a gente estreitar essa conversa com os roteiristas também. Né? Seria legal. Que a gente pode fazer. Queria agradecer a presença de todos, em especial Roberto, Silvia, Lucas,
Marília. Valeu, e a próxima... Agora, Repete. Estava dando para ver alguma coisa ou não? Beleza. E agora vem a próxima é o Masterclass do Escorel. Então, os pontos altos do evento, vamos lá, estamos todos ansiosos. Obrigado.